Oi pessoal, hoje eu vim ensinar vocês a fazerem essa pecinha. É uma nécessaire dupla aqui dentro e aqui ela tem uma capinha que envolve as duas nécessaires. Tem essa alcinha de mão aqui também. Aqui na descrição também você vai encontrar todas as medidas e os materiais que eu utilizei para fazer essa peça. É isso aí, vamos para a aulinha? A gente vai começar fazendo as nécessaires. Então eu já deixei uma preparada, porque são duas, ó, já tá com o botãozinho aqui. Eu vou ensinar como que faz uma e você vai repetir esse passo duas vezes. Ó, eu cortei aqui no meu sintético a medida de 32 por 30. Uma vez no sintético, esse daqui é um sintético Prada estampado, ele é 0,8 fundo em malha, então você consegue costurar na máquina doméstica tranquilamente. E cortei também no meu bagum a mesma medida, de 32 por 30. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no nosso sintético é posicionar o botãozinho de ímã. Então, vou reservar ali o forro. Aí, o que que eu faço? Eu dobro aqui tá o meu 32 e aqui onde eu dobrei é o meu 30. Então, dobrei aqui e aí o que que eu fiz? Uma marcação dessa beirada, bem no meio, bem dobradinho, fiz até um pontinho preto, dessa beirada para dentro de 10 centímetros e dessa beirada para dentro de 10 centímetros. Como tem 32, então esse espaço aqui entre um pontinho e outro é 12 centímetros. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o gabarito do meu botãozinho de ímã, vou posicionar bem nessa bolinha que eu fiz. E vou desenhar os dois cortinhos que eu tenho que fazer. Desenhei aqui, aí eu vou cortar aqui. Vou fazer o cortinho. E desse lado eu vou colocar o macho. Então, o macho é o que tem o pininho saltadinho pra fora. Vou encaixar aqui, bem certinho. Vou vir aqui do outro lado. E o que que eu vou fazer? Eu gosto de colocar dois reforcinhos. Cortei no mesmo Prada mesmo, que eu tinha aqui um pedacinho, pode ser um retalho. E aí eu fiz o cortezinho, que eu vou encaixar ele aqui só pra ficar um reforço nesse botão. Então, encaixei um em cada um. Vou colocar o gabarito e vou abrir as perninhas do botão. Ficou colocadinho o botão, agora a gente vai colocar o zíper. Então, no lado do 32, que é o lado maior, eu vou colocar, peguei aqui 37 centímetros de zíper, eu vou colocar direito com direito, então o lado que é saltadinho a remalheira, olhando aqui pro meu material. Já vou pegar o meu bagum, esse daqui é um bagum estampado. E vou colocar também direito com direito, então bonito olhando para bonito, na mesma posição. Vou vir aqui na máquina e passar uma costura aqui bem próxima à remalheira. Passei a costurinha aqui, agora eu vou puxar o meu forro e o meu sintético pro lado aqui e vou rebater uma costurinha aqui. Então, ó, eles ficaram pro lado de cá. Rebati aqui a costurinha. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu sintético, a pontinha dele aqui que tá sem nada, vou colocar aqui na parte de cima do meu zíper. Então, ó, só dobrei e coloquei aqui, ficou direito com direito. Tenta deixar bem retinho. Vou colocar um clipezinho aqui. E o meu forro eu vou fazer a mesma coisa, vou dobrar forro com forro e vou vir aqui e colocar bem na beiradinha do meu zíper. Então, fica dobradinho, o sintético com o sintético e o forro com o forro, os dois encontrando aqui a outra beiradinha do meu zíper. Vou vir na máquina aqui e passar uma costurinha bem próxima à remalheira.
Então, fiz essa costurinha, ficou cada um pro seu lado. Agora, eu vou abrir aqui o meu zíper. Ó, vou destacar ele. Ficou assim. Agora, eu tenho que virar pro lado direito. Então, como que eu faço? Eu só enfio aqui pra dentro, que é bem grandão e bem tranquilo. E vou desvirando. Aí, venho aqui com a mão e puxo. Aí, ó, vocês vão reparar, tem um lado que tá rebatido e o outro não tá rebatido. Então, tem que rebater esse lado aqui, a costurinha. Então, puxa bem o seu zíper e rebate aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar o cursor. Então, você pode passar assim e depois desvirar a peça pro avesso, ou você já pode tentar passar ela do avesso mesmo. Eu prefiro passar assim, que aí não tem que ficar desvirando. É um pouco mais difícil, mas dá pra fazer. Ó, passei uma vez, ficou bem certinho, aí eu vou passar outra e deixar o meu cursor aqui no meio. Deixei meu cursor, ele tá aqui no meio e minha peça tá do avesso. Agora eu vou cortar aqui o excesso de zíper, que fica dos dois lados, e já vou queimar. Cortei, agora eu vou queimar aqui. Agora aqui eu vou achar o meio. Então, eu vou dobrar aqui. Dobrei certinho e vou dar um pique aqui. Aqui do outro lado a mesma coisa, então dobra o seu zíper bem certinho e faz um pique aqui na ponta. Aí agora como que eu fecho essa necessaire? Eu vou vir aqui, vou colocar o meu zíper com o meu pique. Então, ó, o meio do meu zíper fica bem onde ficou o meu pique. E aí, eu gosto de colocar alguns clipes aqui pra segurar. Tá? Do outro lado, a mesma coisa. Então, o zíper com o pique. Olha bem certinho e prende. Vou vir na máquina e vou passar uma costurinha fechando com um pé de máquina cada uma das laterais. Fiz a costurinha nas duas laterais. Agora eu vou marcar minha caixinha de leite. Eu vou fazer uma caixinha de leite de 3,5 por 3,5. Então, eu corto um gabarito, venho aqui, dá costura pra dentro e aqui onde não tem costura, bem na beiradinha, certinho, eu marco. Faço um risco aqui com a caneta. Eu vou fazer essa mesma marcação nos 4 cantinhos. Fiz aqui até com a canetinha preta pra aparecer mais. Agora eu venho e corto esse pedacinho que ficou demarcado. Nesses 2 cantinhos aqui que ficaram, eu já vou colocar um viés de acabamento. Então, eu cortei 2 pedacinhos de 9 centímetros cada um, vai ter uma sobrinha. Mas eu venho aqui, esse daqui é um viés que você só dobra no meio e encaixa. Então, eu venho aqui, coloco ele e já passo uma costurinha aqui na máquina. E nesse lado também a mesma coisa. Então, ele é só você encaixar bem certinho e passar a costurinha. Vim aqui, passei essa costurinha, agora eu vou cortar aqui, que sobrou um pedacinho.
pedacinho de cada lado aqui. E agora eu vou costurar essa caixinha de leite. Então, você já pode abrir o seu zíper para facilitar. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu enfio a mão aqui dentro e eu tenho que só abrir esse meu quadrado que ficou, eu abro. E aí, as quininhas tem que ficar aqui nas laterais e tem que ficar uma reta aqui em cima. E essa parte que tem essa costura de viés, você joga pro lado que não ficou o seu zíper. Então, você joga para baixo. Não joga para cima do seu zíper, joga para baixo. Aí, vem na máquina e passa uma costurinha com um pé de máquina. E eu vou fazer essa mesma costura em todos os 4 cantos. Sempre jogando meu zíper, meu acabamento aqui, meu viés para baixo. Fechei os 4 cantinhos aqui da necessaire. Então, ó, meu acabamentinho ficou para baixo nos 2 lados. E agora aqui também tem que colocar um viés. Eu cortei 4 pedacinhos de 13 centímetros cada de viés. E eu coloco assim, ó. Eu coloco, ele encaixo, eu faço uma dobrinha de cada lado para ficar um acabamento legal. E depois eu dobro para baixo. E aí, aqui eu coloco clipes em todos os 4 cantos e já vou pra máquina e costuro tudo de uma vez. Eu vou montar aqui certinho. E eu já prendi aqui todos os viés, agora eu vou na máquina e só passo a costurinha neles. Fiz todas as costurinhas aqui dos viés. Aqui a linhazinha que fica, às vezes, eu dou uma queimadinha. E agora eu vou desvirar a necessaire. A necessaire tá pronta. E aí, você vai fazer 2 necessaires, que elas vão ficar as 2 dentro do nosso estojinho. Essa etapa aqui tá concluída e agora a gente vai para a parte externa que vai envolver as necessaires. Vamos começar então a parte externa aí da nossa peça. Eu cortei na medida de 50 por 23, uma vez aqui no meu bagum e uma vez no meu sintético. E aí, o que eu fiz aqui? Na parte de trás, esse daqui eu até já arredondei. Na parte de trás, eu peguei um conezinho de linha normal, de nylon 60, e fiz a marcação aqui para arredondar os 4 cantos. Então, você só coloca a rente aqui e faz a marcação. Esse cone, ele tem aproximadamente 7 centímetros de diâmetro. Então, eu só coloco e arredondo. Aqui, eu já fiz no forro e já cortei todas as voltinhas. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no meu sintético. Já arredondei aqui todos os cantinhos. Eu vou reservar o meu sintético e agora aqui no meu forro, que eu também já arredondei, eu fiz algumas marcações para colocação dos botõezinhos de imã. Então, vamos lá, eu vou passar as medidas das marcações. Então, dessa beiradinha para dentro, eu marquei 8 centímetros, fiz um traço. Dessa para essa, eu marquei 7 centímetros e meio. E aqui, das laterais para dentro, eu marquei 5 centímetros e meio. Então, 5 centímetros e meio, 5 centímetros e meio, 5,5, 5,5. Aí, ficou o encontro aqui marcadinho. É onde eu vou colocar os botões de imã fêmea, que eu vou vir com o meu gabarito. E onde ficou esse encontro, eu vou colocar ele aqui e vou desenhar os 2 risquinhos. Então, esse lado são essas marcações. Aqui nesse lado, eu marquei da beiradinha para dentro 2,5 centímetros
E aqui, da lateral para dentro, eu marquei 4 centímetros. Então, 4 e 4 e 2,5. Agora, em todas as cruzinhas que fez, eu já vou cortar para colocar o botãozinho. E já vou falar qual botãozinho é em cada lugar. Eu gosto de colocar aqui no encontro e desenhar o risquinho para depois cortar bem certinho. Então, eu venho aqui onde ficou o meu encontro e faço a marquinha aqui do botão. Aí eu vou vir e vou cortar as duas marquinhas aqui de fora. Eu vou fazer isso em todos eles, a marcação em todos eles. Fiz a marquinha, agora eu vou cortar as marcações. Então, tá tudo cortadinho. O que que eu vou fazer agora? Eu vou começar a colocar os botõezinhos. Então, esses 4 que ficaram aqui pertinho são todos os botões fêmea, que é o que vai casar com a necessaire. Então, se na necessaire eu já coloquei o macho, que é o pininho saltado, aqui eu vou colocar a fêmea. A fêmea é a que é rebaixadinha. Então, eu venho, encaixo aqui pelo meu lado direito, lado bonito do forro, e encaixo o meu botão no meu cortinho. Com as garrinhas aqui pra fora. Já vou encaixar os 4. Então, coloca os 4 aí, que vão ser usados aqui nessa parte. Aqui, eu já cortei uns reforcinhos no meu sintético Prada e já fiz a marcação, já furei eles pra agilizar aqui. E eu vou só colocar um em cada um aqui, que é um reforcinho que eu gosto de pôr pra ter uma garantia melhor aí no material. Então, eu coloco um em cada um, eu já deixei eles preparadinhos. E aí, eu venho com o gabaritinho e coloco o gabarito. Vou vir aqui e vou abrir as perninhas dos botões. Então, desse lado aqui já ficou colocado os 4 botões, que depois a minha necessaire vai encaixar aqui certinho. Tá? As duas necessaires, elas encaixam aqui. Tá? Agora, vamos colocar os outros. Então, virando aqui, falta colocar mais 2 aqui. E aqui, você vai colocar 2 machos. O macho é o que tem o pininho saltadinho, que é onde vai fechar a nossa peça. Então, eu já fiz, já cortei aqui, vou encaixar ele aqui por fora, meu macho. Encaixo. Venho aqui, coloco o meu reforço. E coloco o meu gabarito. E também vou abrir as perninhas. Essa parte do forro, então, ela fica assim. Com 2 botãozinhos macho, aqui bem na beiradinha, e aqui os 4 botões fêmea. Essa parte aqui a gente reserva, e agora a gente vai pegar a parte do nosso sintético. Então, no meu sintético, eu fiz uma marcação aqui na beiradinha também. É a única marcação que tem aqui para colocação de botão. Então, eu marquei da beirada para dentro 2,5 centímetros. Então, dessa beiradinha para dentro, 2,5. E da lateral para dentro, 4 centímetros. Da lateral para dentro, 4 centímetros. Ficou a minha cruzinha, minha marcação. Vou vir também com o meu gabarito e já vou riscar. Vou cortar aqui. E aí, vou vir aqui com a fêmea e vou encaixar pelo direito. Então, encaixo aqui e encaixo aqui.
Aqui eu já coloco o meu reforcinho. E o gabarito. E abro as perninhas. Então, ficou colocadinho aqui a parte fêmea do botão. E só para mostrar aqui, o meu material ele tem um sentido, tá vendo? Que os símbolozinhos estão todos virados para cima. Então, ó, o meu botãozinho ficou aqui no sentido certo do meu material para cima. Para depois ele ficar bem certinho na hora que finalizar a peça. Então, vamos lá as marcações, ó. Deixei meu botão pro lado de lá, eu vou começar daqui para lá a falar as marcações. Eu fiz uma marcação aqui da beirada para dentro de 9 centímetros. Eu fiz com a minha canetinha de sintético, só que uma diquinha, não risca muito forte. Risca de uma forma que você consiga ver, não precisa colocar muita força, porque fica mais fácil depois para apagar ela. Então, fiz uma marquinha aqui da beirada para dentro de 9 centímetros. Dessa risca para a próxima que está aqui, eu marquei 13 centímetros e meio. Então, daqui para cá, 13,5. Daqui para cá, 9 centímetros de novo. Ó, você pode ver que eu fiz bem fraquinho. Daqui para cá, 9 e depois 13,5 novamente. A minha última risca está aqui. Tá? Então, são essas marcações. Só repetindo. 9, 13,5, 9, 13,5. Pronto. Aqui, ó, meu botãozinho tá do lado de cá. Aqui, nessa primeira marcação que eu fiz, de 9 centímetros, é onde eu vou colocar a minha etiqueta, que é onde vai fechar a minha peça aqui na frente. Eu gosto de colocar ela no centro, porque aqui vai ter o outro botãozinho de imã que tá no forro. Então, pra não ficar, se eu colocar no cantinho, vai ficar um batendo no outro. Então, eu não gosto. Eu coloco no centro e um pouquinho pra baixo. Então, aí é gosto, você vê onde você acha melhor. Eu vou posicionar a minha etiqueta aqui e já mostro pra vocês com ela colocada. Ó, já posicionei a minha etiqueta aqui. Agora, a gente vai fazer a alcinha de mão que vai aqui nessa parte. Então, vou reservar um pouquinho aqui. Eu vou usar aqui o meu sintético Elegance. Eu cortei na medida de 27 por 10 centímetros. Cortei uma vez. Aqui na parte de trás dele, eu fiz um risco bem no meio. Eu vou vir aqui e vou passar a cola de contato aqui nesse material todo. A cola de contato ou adesivo de contato é aquela cola de sapateiro. Então, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei ela num tubinho de adoçante, peguei um pedaço de tricoline e vou colocar aqui com um elástico. Pode ser um tubinho de adoçante, pode ser um tubinho que você tem aí, qualquer coisa. O importante é que aqui tem que espalhar no material todo. Aqui o meu solvente já evaporou. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma dobrinha encontrando o meu meio, é um virado. Então, as duas laterais, elas vão vir aqui e vão encontrar o meio. Eu gosto de fazer um lado primeiro, então eu venho e encosto bem na minha marcação. Fazer a extensão inteira aqui. E aqui o outro lado eu faço encontrando aqui esse meu outro material. Então, fica encontradinho aqui o meio. Eu gosto de passar o rolinho. Se você não tiver o rolinho, pode usar o martelinho, só para dar uma endireitada no material. E aqui agora eu vou passar a cola de contato novamente. Aqui agora, meu solvente evaporou, eu vou vir e vou dobrar ela no meio. Então, vai ficar aqui beiradinha com beiradinha. Só dobrar. Dobrei. Aqui você pode também martelar ou passar o rolinho.
ficou assim. Agora eu vou vir aqui e vou passar uma costurinha nas duas laterais aqui da minha alcinha. Um pesponto. Fiz só uma costurinha de pesponto mesmo. E agora eu vou posicionar ela aqui, vou pegar o meu sintético e vou posicionar ela aqui na minha parte principal. Então, ó, minha etiqueta tá aqui e meus dois botãozinhos estão aqui. Eu tenho todas aquelas marcações que eu já fiz. Aonde que eu vou colocar ela? Na minha segunda, vamos dizer assim, demarcação. Então, eu tenho aqui uma marcação, onde já tá a minha etiqueta, e tenho uma segunda marcação. Ela tem que vir no meio dessas duas marcações. Então, o que que eu fiz aqui? Eu dobrei, juntei as duas linhazinhas aqui, linha com linha, bem aqui, e fiz um pique. Você pode fazer um pique ou dividir aí no meio e fazer uma marcação. A mesma coisa aqui para minha alcinha ficar reta. Aqui na minha alcinha, eu vou fazer uma marcação até onde eu vou vir com a minha costura, porque ela vai vir aqui, só que eu não vou costurar ela inteira na peça, ela tem que ter a alcinha de mão. Então, eu vou pegar aqui a minha régua e eu gosto de costurar aqui 4 centímetros. Então, ó, eu venho aqui, coloquei a minha régua, 4 centímetros, vou fazer uma marquinha. Fiz uma marquinha bem pequenininha. A mesma coisa aqui na outra ponta. 4 centímetros, fiz uma marquinha. E no meio da minha alcinha também, eu fiz o meu meio com a canetinha aqui também, ó. Bem fraquinho. Vou vir aqui, pegar 2 clips. Então, meio com meio, vou colocar um clips e aqui também. Só que aqui, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma recuada. Se você quiser colocar um pedacinho de fita dupla face aqui para ajudar a não sair do lugar, pode colocar. Ó, então, meio com meio também. E eu vou mostrar direitinho onde que ficou posicionada a alça. Ó, ela fica aqui, próximo à minha etiqueta. Meu botãozinho tá aqui, ela fica aqui de cá pra cá no segundo quadrante que eu fiz. E a minha costurinha, como que vai ser? Eu vou vir aqui da beiradinha do meu material, vou subir na minha marcação dos 4 centímetros e vou voltar. Vou fazer só uma costurinha aqui. Vou tentar pegar na mesma marcação dos pontinhos para ficar bem bonitinho. E aqui do outro lado, a mesma coisa. Então, vou vir, chegou nos meus 4 centímetros, vou voltar e vou descer. Um lado eu já prendi, então vim aqui até a minha marcação. Agora eu vou prender o outro ladinho aqui. A alcinha ficou aqui colocadinha. Agora eu vou virar aqui o meu sintético, minha parte principal. Vou pegar o meu forro e vou encaixar aqui. Então, ó, os 4 botõezinhos, eles ficam pro lado que tem 2 botõezinhos aqui. E esses 2 botõezinhos vão ficar juntos aqui com a parte da minha etiqueta, da minha alça. E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou clipar inteira essa peça. Então, ó, junta bem certinho e vou clipar. Então, clipei aqui. E agora, o que que eu vou fazer? Lembra aquelas marcações que eu fiz bem fraquinho com a caneta? Eu vou passar uma costura em cada uma dessas marcações. Por quê? Vai fazer com que a minha capinha da minha necessaire, ela fique no formato certo. Se eu deixar assim, ela vai ficar meio arredondada. Então, para ela vincar e dobrar no lugar certo, eu passo uma costurinha. E o que que essa costurinha faz também? Ela prende o meu forro. Porque se eu passar uma costura só em volta a hora que eu for colocar o viés, o meio dele vai ficar solto, não fica tão legal. Então, é muito importante essa costurinha. Em cada uma daquelas marcações que eu fiz, eu vou passar uma costura reta. Então, fiz essa costurinha e aqui no lado de dentro já ficou
presinho aqui o meu forro. Agora eu vou ir para a próxima. Estica bem, vê se não tá torto pelo outro lado e vou fazer aqui a minha próxima costura. Fiz mais uma costurinha, vou ver aqui desse lado, tá tudo certinho, vou continuar. Fiz mais uma e agora eu vou fazer a última. Então, foram 4 costuras que eu fiz no total, que também fica do lado de cá. Agora eu vou vir e vou passar uma costurinha em toda a volta de segurança. Passei a costurinha de segurança em toda a volta. Agora a gente vai fazer o viés de acabamento. Então, eu cortei aqui também no meu sintético Elegance. Ele é um sintético 08 fundo em malha. Pode ser qualquer um, se você quiser usar o viés comum também, pode usar. É que esse daqui, ele tá na mesma material da alça, vai ficar bem legalzinho, bem charmoso. Então, eu cortei 1,40 m por 2 centímetros. Eu vou começar colocando ele aqui, ó, então, minha etiqueta, minha alça, eu vou começar aqui por esse lado, que é um lado que não aparece tanto. E o que que eu fiz para ele já ficar meio dobradinho no meio? Isso daqui é uma diquinha legal. Você dobra ele no meio e vem com o seu martelo e martela toda a extensão. Então, ó, eu fiz isso na extensão inteira, dobrei e vim martelando. Então, só dobrar e martelar, porque ele fica vincadinho, fica mais fácil de encaixar aqui na peça. Então, ó, vou começar por aqui e eu vou clipar toda a volta pra ficar bem legal. Clipei aqui toda a volta da peça, agora eu vou ir na máquina e vou passar uma costurinha prendendo esse viés aqui. Finalizei aqui a colocação do viés em toda a volta. Agora eu vou encaixar as necessaires aqui dentro da peça. Encaixei aqui as duas necessaires. Agora eu vou fechar. E a peça tá prontinha. Essa foi a pecinha da aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo.